Olá, prezado professor, prezada professora da Escola Bíblica, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da EBD. Meu nome é Márcio Exler e falo da Assembleia de Deus de Blumenau. Vamos dar continuidade ao estudo da lição da classe de jovens, que tem como tema Ensina-nos a orar. E hoje falaremos sobre a lição 7, que tem como título Daniel, um estadista que orava. Bom, a história de Daniel está registrada no livro que tem o mesmo nome, o autor do livro foi o próprio Daniel, e ela se situa num contexto histórico na época do cativeiro babilônico de Judá. Cativeiro esse que teve 70 anos de duração. Ali a gente tem algumas informações sobre quem era Daniel. Daniel era da linhagem real, possivelmente um descendente do rei Ezequias. Ele era de família culta e da classe alta de Jerusalém. Certamente ele ainda era adolescente quando foi levado ao cativeiro na Babilônia. E lá ele fez parte de um grupo muito seleto de judeus. Essas informações a gente pode ver no capítulo 1 do livro de Daniel. Eu quero ler aqui especificamente os versículos 3 e 4, que diz assim: E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Bom, Daniel então era um desses jovens que foi para a Babilônia para servir ao rei, viver no palácio real, né? Então podemos dizer que ele tinha uma vida privilegiada, né? Ainda que estivesse no cativeiro babilônico, mas ele tinha uma vida privilegiada em razão dessa função dele tão próxima ao rei, vivendo no palácio real. Se vermos na lição, na nossa lição, o autor, em um momento, ele faz um resumo bem legal sobre isso. Está ali no primeiro tópico, no item 2, que ele fala assim: quando chegaram, está falando de Daniel e dos amigos deles, né? Quando chegaram, receberam o conforto do palácio, a abundância da comida real e as mordomias de uma vida onde o trabalho braçal não os ameaçava. Daniel 1:5, ele cita ali, né? E, bom, então pode-se dizer que sim, que Daniel, apesar de ter sido enviado ao cativeiro, vivia sim numa situação privilegiada naquele lugar. Mas isso não significava que ele não passaria por momentos difíceis, por tribulações. Logo na fase inicial da permanência dele na Babilônia, podemos perceber que ele por muito pouco não foi morto por ordem do rei. Entramos agora nesse momento no texto bíblico da lição, e que fala Daniel 2, de 17 ao 23, e nesse texto bíblico nós podemos perceber que Daniel e todos os sábios da Babilônia foram salvos da morte por causa da resposta de Deus às orações de Daniel e seus amigos. Para entendermos um pouco melhor o contexto desse trecho que está ali no texto bíblico, acho interessante fazer uma leitura de todo o capítulo 2, né? E aqui também quero comentar um pouco mais sobre isso. Vamos iniciar então lendo o capítulo 2, logo no versículo 1 e 2, para entender o que estava acontecendo, né, nessa situação do texto bíblico da lição. Então o capítulo 2 inicia assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei
mandou chamar os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Então vejam, o rei do Império da Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele teve sonhos que ficou perturbado a ponto de perder o seu sono. Então ele quis saber o que aquilo estava significando e chamou os sábios para que revelassem o sonho e interpretassem esse sonho. Ele pediu algo que era impossível para os homens, ainda que fossem os maiores sábios da terra, que eram os sábios que estavam a serviço dele, né, na época da Babilônia, que era o império mais poderoso daquela época. E mais do que isso, Deus disse que o que era esse algo impossível? Ele queria que os sábios interpretassem o sonho que ele teve, mas sem falar o que ele tinha sonhado para esses sábios. E mais, ele ameaçou de morte os sábios, todos os sábios, né, caso ele não fosse atendido nesse pedido dele. Isso nós podemos ler ali no versículo 5 do capítulo 2. Quando então os sábios chegaram à presença dele, e assim fala o versículo: respondeu o rei e disse aos caldeus: o que me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas um monturo. Bom, qual que foi a reação dos sábios diante desse pedido do rei? Vamos ler agora então os versículos 10 e 13 para entender melhor. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então, algumas coisas a gente tira desse trecho do capítulo 2, né? Primeiro, os sábios responderam o óbvio, que eles não podiam atender ao rei. Interessante que eles deixam bem claro que isso era algo impossível para os homens, né? Onde é que aqui no versículo 11, ele diz, né? E ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses. Lembrando que eles eram politeístas, né? Acreditavam em vários deuses, e eles diziam: olha, para nenhum homem isso é possível fazer, a não ser para os deuses. Igual foi a reação do rei, se enfureceu, ficou indignado e mandou matar todos os sábios. E ali, inclusive, cita o nome de Daniel, né? Que ele baixou um decreto e foram buscar então Daniel e os companheiros para que fossem mortos. Mesmo que Daniel não estivesse nessa ocasião ali, provavelmente porque ele era novato ainda na equipe dos sábios ali, estavam só os mais experientes, mas a ordem foi para que todos fossem mortos. Bom, Daniel, sabendo do decreto, se informou, queria saber o que estava acontecendo, ele pediu ao rei então que desse um tempo a ele para que ele pudesse dar a interpretação desse sonho. E aí então entramos na parte do texto bíblico propriamente dito, né, em que mostra qual foi a atitude de Daniel perante essa situação de vida ou morte vivenciada por ele. Então ali no versículo, o texto bíblico então, no capítulo 2, versículo 17 e 18 diz assim:
Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Bom, qual que foi a atitude de Daniel? Orar. É isso que ele foi fazer. Então ele pediu um tempo ao rei e já foi imediatamente falar com seus amigos para que orassem, pedindo o favor de Deus e o milagre de Deus, né? Como nós sabemos, realmente era impossível aos homens, né, atender ao pedido do rei, mas Daniel sabia, né, conhecia Deus e sabia que para ele isso não era impossível. Gostaria de ler um trecho da lição que está lá no tópico 2 e no item 2, que é uma pergunta que o autor faz nesse momento, né? Qual seria a sua postura se você estivesse no lugar de Daniel? Creio que é uma pergunta que você pode fazer para os seus alunos. E mais adiante ele comenta que Daniel não deixou de orar quando foi submetido a momentos difíceis e a um alto custo. Mesmo que você esteja enfrentando alguma situação difícil, nunca pare de orar e de acreditar no Deus que tudo pode. Interessante, né? Ele mostra assim, que Daniel era uma pessoa dessas, que não parava de orar e de acreditar no Deus que tudo podia. Os magos, na hora, já falaram, os magos, os sábios, os caldeus, na hora já falaram para o rei, olha, isso é impossível. Mas Daniel confiava em Deus e sabia que para Deus aquilo era possível, ele acreditava. E então orou, né, para que obtivesse a resposta de Deus. Esse trecho da Bíblia, ele fala aqui sobre a questão de Daniel, num outro momento da história de Daniel, em Daniel na cova dos leões, né, mas se aplica também a esse momento do que nós estamos falando no texto bíblico, porque também era uma situação de vida ou morte. Acho interessante também destacar um outro texto aqui da lição, que está no segundo tópico, ainda mais no item 1 agora. Então ele falou antes de Daniel e agora aplicando para a nossa vida, né? Ele diz assim: infelizmente, muitos crentes só oram quando tudo vai muito bem. Contudo, é diante das tribulações que a nossa prática de oração é aperfeiçoada. Jamais faça como alguns jovens que, diante das tribulações, tristezas e decepções, deixam de falar com o Pai. Alguns até mesmo abandonam as suas igrejas. Não permita que as aflições da vida roubem o seu desejo de falar com o Pai Celeste. Creio que seja interessante, professor, você destacar esse ponto para os seus alunos em sua aula. Mas vamos, então, prosseguindo com o texto bíblico. Depois do versículo 17 e 18, vem o versículo 19, que diz assim: então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. O que aconteceu então, depois que Daniel e seus amigos buscaram a Deus por meio da oração? Deus deu a resposta para eles, deu a resposta a Daniel numa visão de noite. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que fala o versículo, qual que foi a reação de Daniel diante disso? Ele louvou ao Senhor. Creio que aqui há um ensinamento também a se passar para os seus jovens alunos, né? É fazer essa pergunta para nós mesmos. E quanto a nós? Qual é a nossa primeira reação ao recebermos uma resposta ou direção de Deus? É louvá-lo? Ótimo. É isso, é assim que deve ser. Agora, vamos dificultar um pouquinho. A gente louva a Deus, mesmo quando essa resposta não é a resposta que a gente gostaria de ouvir, aí já complica um pouco para a gente louvar a Deus nessas situações, né? Mas mesmo assim, essa é a resposta correta, em qualquer circunstância, seja ela boa, seja ela ruim. Repetindo, louvar a Deus quando recebemos uma resposta dele
é o correto, mas isso não significa que é fácil, especialmente nos momentos difíceis, né? Nas tragédias que acontecem em nossas vidas, nas tribulações. E o que nos ajuda, né, a termos esse tipo de atitude nesses momentos? Na própria Bíblia nós temos exemplo, né, é lembrarmos, né, de pessoas relevantes que agiram dessa maneira. Gostaria de dar 2 exemplos aqui. O primeiro deles diz respeito a Davi, e esse trecho está em 2 Samuel 12, o versículo 15 e 16 eu vou ler. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Ou seja, o filho de Davi adoeceu gravemente, estava para morrer. Os anciãos chamavam ele para comer e ele nem isso queria. E passou um tempo, 7 dias, morreu a criança. Os servos de Davi ficaram temerosos em passar essa notícia para ele. Se já antes, quando a criança vivia, ele não queria nem sair para comer, não fazia nada, imagine então como é que ele reagiria, né, sabendo da morte do filho dele. E Davi, percebendo o burburinho que havia ali entre os servos, perguntou: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então o versículo 20 mostra qual foi a reação de Davi a esse momento trágico, a essa situação tão difícil. Diz assim: então Davi se levantou da terra e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veja que tremendo, né? Que grande exemplo, né? Não é fácil, é claro, mas há exemplos, né? Há pessoas que assim agem e devemos ter eles como referência, né? Um grande exemplo, uma situação muito difícil, a morte de um filho. E o que fez Davi diante disso? Adorou a Deus, né? Foi à casa do Senhor e adorou a Deus. Um outro exemplo, também um exemplo clássico, né? É justamente a vida de Jó. Está lá no livro de Jó, podemos ler o capítulo 1, versículo 20 e 21. Então nós sabemos que Jó é uma pessoa muito bem sucedida, uma grande família, e de uma hora para outra ele perdeu todo o seu patrimônio, todos os seus filhos morreram, igual que foi a reação de Jó. Lá no versículo 20 diz: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quero continuar ainda na história de Jó, no capítulo 2, porque depois disso o Senhor permitiu ainda que Satanás afligisse a sua saúde. E a mulher dele então se indignou, chegou a um ponto de indignação, que falou o seguinte para Jó, está registrado lá no versículo 9 do capítulo 2. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele, Jó, lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Essa é a chave. Se recebemos o bem de Deus, também devemos receber o mal que Deus permite que aconteça em nossas vidas. Por quê? Porque assim, desta forma, nós reconhecemos a soberania de Deus, reconhecemos que Ele sabe de todas as coisas, que Ele está no controle de todas as coisas. E também porque nós atestamos a nossa confiança nele em qualquer situação, independentemente das circunstâncias. Por essa questão é que nós precisamos sim louvar a Deus, quer seja
no tempo de bonança, quer seja nos momentos difíceis de nossas vidas. Veja que eu falei um pouco sobre o louvor, né? Por quê? Porque o texto bíblico, né, a outra metade do texto bíblico, que é o do versículo 20 ao 23, fala justamente o momento de louvor, um belo louvor, por sinal, que Davi fez ao Deus do céu. E é importante também, acho que lembrar, frisar isso, é óbvio, mas é importante frisar que o louvor faz parte da nossa oração, né? Estamos estudando um tema, né, que fala, ensina-nos a orar, né? É importante lembrar disso, porque nós temos a tendência, vamos ser francos, temos a tendência de fazer muitos pedidos, de clamar muito a Deus por questões que desejamos, e às vezes, né, deixamos no segundo plano a questão de agradecer, de louvar. Então, creio que seja importante, sim, falar um pouco mais sobre o louvor na oração, como está aqui escrito aqui no texto, no nosso texto bíblico. Aproveitar esse momento para falar um pouco com seus alunos sobre isso. Bom, o texto bíblico então termina nesse ponto do louvor. No entanto, creio que seja interessante, professor, você explicar para os seus alunos o que aconteceu depois disso. Por quê? Primeiro, porque eu creio que alguns dos seus alunos, se não todos, estarão curiosos para saber, né, o que aconteceu, qual foi o desfecho dessa história, né? E segundo, porque há outros ensinamentos a serem aprendidos na continuidade dessa história. Não vamos ler todo o capítulo 2, mas alguns trechos sim, apenas para entender o que aconteceu, né? Então vamos ver lá Daniel, capítulo 2, versículo 26 a 28. Vimos então ali que antes disso, né, no texto bíblico, que o Senhor recebeu a resposta. O que ele fez então? Foi falar com o rei. Veja o que está escrito então no 26. Respondeu o rei e disse a Daniel: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem lábios, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Então vejam, algo importante nesse ponto é que Daniel não reivindicou nenhum mérito pessoal por revelar ao rei e dar a ele a interpretação do sonho. Se formos ver no versículo 27, ele fala exatamente o que os sábios já tinham falado antes para o rei. Ele falou assim: olha, não há, né, nenhum homem na terra capaz de fazer isso. Ou seja, ele está se incluindo, né? Eu também não, eu, Daniel, também não tenho condições. E no 28 ele diz: mas há um Deus nos céus. Lembrando, eles eram politeístas. O rei Nabucodonosor acreditava em muitos deuses. E ele disse: ó, tem um rei, um Deus, né, que era o Deus de Daniel, que disse: esse é capaz de atender ao seu pedido. Aprendemos aqui, né, que nós devemos ter cuidado para nunca aceitar mérito e louvor por aquilo que Deus fez por meio de nós. Quando o rei perguntou: tu és capaz de fazer? Daniel, né, poderia ter pensado assim: eu sou, né? Poderia ter deixado Deus, né, ter omitido essa questão que Deus revelou para ele e falar assim: não, eu sou capaz e vou te revelar, pensando nele próprio, né? Pensando na posição que ele podia chegar, né? Sendo a pessoa, né, que revelaria e interpretaria o sonho para o rei, né? Mas ele deixou claro assim: não, eu não tenho condições, mas o meu Deus revelou e aqui eu estou trazendo essa mensagem para o rei. Vamos continuar a história para ver a importância dessa atitude de Daniel, né? O que isso acarretou depois.
Então, ali continuando, ele revela o sonho, ele explica, interpreta o sonho para o rei. Não vamos entrar nesse mérito nesse momento, nessa lição. O que nós queremos enfatizar aqui é justamente a reação do rei, depois que ele ouviu de Daniel, a revelação e a interpretação do sonho. Está lá no versículo 47 e 48. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. Podemos dizer que Nabucodonosor se converteu. Vejam que grande bênção, O rei do maior império da época reconheceu que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses, era o Senhor dos reis, Então, eles acreditavam em vários deuses e o rei reconheceu, não, mas esse Deus é maior do que os outros, Ele é Deus de todos os deuses. E quando ele diz que Ele é Senhor dos reis, Ele era rei, Então ele considerou assim, não, esse Deus é meu Senhor. Deus foi glorificado por meio das corretas atitudes de Daniel. Vejam, se lá antes, quando o rei perguntou para Daniel se ele era capaz, imagina se Daniel tivesse dito que ele era o responsável, Deus não teria sido glorificado, mas pela resposta correta de Daniel, Deus foi glorificado nesse momento. O rei reconheceu Deus como sendo o Senhor dele. E Daniel, o que aconteceu com ele? Igualmente, ele foi abençoado grandemente pelo rei. Mostra o versículo 48, que ele recebeu, que ele ganhou do rei muitos e grandes presentes e se tornou o governador de toda a província da Babilônia. Se antes ele tinha uma vida privilegiada já na Babilônia, imagina agora, assumindo esse posto e recebendo todos esses favores do rei. Gostaria de finalizar lendo um texto da lição que está lá no tópico 3, no item 1, que o autor fala da seguinte forma: a oração era constante na rotina do simples homem chamado Daniel. Antes de ser profeta ou estadista, ele era um ser humano com todas as suas fragilidades e características. Daniel não orava apenas quando precisava de um socorro ou diante de uma grande ameaça. Ele simplesmente tinha na oração uma prática diária e cotidiana. Não era dependente de grandes ritos ou preparações. Ele dobrava os joelhos e falava com Deus. Enfim, quando Daniel atravessou os grandes desafios narrados em seu livro, tudo foi acontecendo de forma fluida e natural. Ele simplesmente dobrou os joelhos e dirigiu-se ao Deus, o que diariamente fazia parte da sua vida íntima. E você, jovem, como é a sua vida de oração? Tendo que seja importante você fazer com que seus alunos reflitam sobre a prática de oração deles. Nós vemos ali que Daniel, ele era um homem que orava independentemente das circunstâncias. Então você pode fazer com que seus alunos pensem, analisem, como é que é a oração deles? É constante ou ela é mais intensa, dependendo da circunstância que eles estão vivenciando, Por exemplo, eles podem estar, são pessoas que, alguns podem dizer, eu oro mais quando está tudo bem, quando as coisas vão mal, eu meio que não sou não busco tanto a Deus. Ou o contrário, pessoas que, quando estão passando por um momento difícil, clamam a Deus, buscam a Deus. No entanto, quando as coisas estão boas, relaxa um pouco na oração. Então, que eles reflitam sobre isso. É importante, o primeiro ponto é identificar se isso de fato acontece.
Porque a partir do momento que você identificou que há essa variação na intensidade da oração, na prática da oração, de acordo com o momento que está vivendo, quando você identifica isso, é o primeiro passo para você corrigir essa atitude, essa prática, né? Se concentrar e procurar focar. Não, eu que não costumo muito orar nos tempos de bonança, vou ficar mais a tempo, para quando estiver nos momentos de bonança, vou começar a me dedicar mais à oração e assim seguir o exemplo, né? Um grande exemplo de Daniel, que mantinha uma prática regular, cotidiana de oração, independentemente do momento que estava vivendo. Se bom ou se ruim, não importava, ele sempre orava. Dessa maneira eu finalizo o estudo dessa lição de hoje, a nossa pré-aula. Professor, professora, eu desejo a você uma excelente aula e que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço, até a próxima.